Olá pessoal, eu sou o professor Pedro e hoje vamos resolver uma questão de matemática financeira que caiu na FGV 2023. Uma questão sobre juros e amortização, né? Amortização no cálculo da prestação na tabela Price. Primeiro vamos corrigir isso aqui. Tem um erro aqui, né? Vamos corrigir aqui esse slide aqui, ó. Vai ficar um negócio meio esquisito. Amortização. Amortização. Agora sim, então vamos lá. Então, a lógica da amortização é juros na prestação do sistema Price. Então, o sistema Price, o sistema francês, é aquele que se caracteriza por pagamento de prestações iguais, tá? Você faz, então, um empréstimo, um valor principal, tem uma carência no primeiro período, e depois você vai pagando mensalmente ou anualmente, de acordo com o período. E as prestações são iguais. E dentro da prestação você tem uma parte que é a amortização, que é o valor da dívida, e uma parte que é os juros. Para você poder entender como é que você consegue calcular os juros e a amortização, você tem que primeiro calcular a prestação, logicamente. E normalmente o cálculo é através de uma fórmula algébrica complicada. Normalmente a gente vai utilizar, né, uma calculadora financeira, uma planilha do Excel que tem as funções financeiras. Nesse caso aqui, ele já dá o valor, né, o valor da prestação. Então você tem o valor principal, que eu chamo aqui de R$ 1.000, é o valor do empréstimo, R$ 1.000, que é o valor principal que a gente chama, e tem o valor da prestação. Tá? A prestação aqui é quanto? 900, tá? 900. Aqui no caso são 2 meses, de modo que você possa fazer um cálculo na prova, né? Sem a calculadora, né? Você não tem como fazer, e algebricamente quando é difícil, então ele colocou aqui 2 meses. E colocou aqui uma taxa de quanto? De 50% ao mês, tá? 50% ao mês. Para poder entender aqui, vamos fazer uma planilhazinha, né? Entender aqui esse mecanismo aqui, ó. Tá? Então a nossa planilha aqui, ó, nós vamos ter aqui, primeiramente, né, o valor do saldo devedor, tá? O valor amortizado, o valor dos juros e o valor da prestação, que é a soma dos juros mais o valor amortizado, tá? Então o que acontece aqui? Ó? Você tem o valor do empréstimo nessa data aqui, de R$ 1.000, é o saldo devedor nesse momento, tá? É o período zero que nós chamamos. Depois você vai ter aqui, ó, as prestações, ó, 1, 2 e assim vai. No caso aqui são apenas 2 prestações, tá? Então as prestações, elas serão iguais. Você vai colocar a partir do período 1, período 2, primeiro mês de pagamento, segundo mês e assim sucessivamente. Qual vai das prestações? R$ 900 que foram dados, tá? Já está aqui. Aqui nesse primeiro período, né, no que você fez o empréstimo, você não vai pagar amortização, nem juros e nem prestação nenhuma. Só a partir, né, do próximo mês que você vai pagar. No final do mês, né, isso que você vai pagar. Você pega aqui o valor e um mês depois você está pagando a primeira prestação assim sucessivamente. Bom, como eu vou calcular então aqui, ó, o valor da amortização e os juros nesta segunda prestação de R$ 900? O valor tem que ser 900, né? Ele quer justamente saber quanto dessa prestação de 900 vai ser os juros e a amortização. Por quê? Porque a gente vai perceber aqui, né, que os juros vão decrescendo à medida que você vai pagando as prestações. E, por outro lado, a amortização ela vai crescendo. Essa aqui é a lógica do sistema Price. E a prestação sempre é igual. Então, vamos lá, passo a passo. Primeiramente, vou calcular os juros dentro da primeira prestação. Como é que eu calculo os juros dentro da primeira prestação? Pego a taxa, que é quanto? 50%, e jogo sempre sobre o saldo devedor anterior, que no caso aqui era o valor do empréstimo inicial, R$ 1.000. Então 50% de 1.000 é quanto? 500. Nem precisa usar a calculadora, né? Metade. Ora, se você sabe que a prestação é 900
A prestação é a soma da amortização mais os juros. Logo, o que é amortização? O valor da dívida sem os juros é o 900 da prestação menos os juros. 900 menos 500, 400. Então tá aqui, ó. Tem os juros da primeira prestação e a amortização da primeira. Mas não é isso que eu quero por enquanto. Logo, nesse momento aqui que você paga 900, qual é o saldo devedor? O saldo devedor atual, depois você paga 1.000, pagou 900, seria o saldo devedor anterior menos a amortização nessa primeira prestação. Então, 1.000 menos 400 vai dar quanto? Vai dar R$600. Então, nesse momento, esse é o saldo devedor. Qual os juros agora, na próxima prestação? É o mesmo raciocínio. Você vai calcular os juros 50% sobre o que? O saldo devedor anterior, que no caso agora é 600. 50% de 600 é metade, é quanto? 300, tá? Então aqui vai ser R$300, né? Se é R$300, a prestação ainda é e sempre será igual 900, qual é o valor da amortização? 900 menos 300, então quanto? R$600, tá? Como aqui no caso foram duas prestações, aqui você vai zerar o saldo devedor. 600 menos 600, zero, tá? Aqui já não deve mais nada. E assim, se fosse com mais prestações, você ia calculando, passo a passo, o valor dos juros da amortização, tá? Que tem em cada parcela. Então, qual é a resposta? Juros 300, amortização 600. Conforme nós falamos, os juros, percebam, vai decaindo à medida que você vai pagando a prestação. Começou com juros de 500, com 300, e a amortização vai diminuindo, vai aumentando. Começou com 400, depois 600, tá? E aí você vai zerando o saldo devedor. Então, a resposta correta é juros. No caso aqui a ordem é juros e amortização 300 e 600, letra C. Entenderam? Se tiver alguma